Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Chegou a hora da gente dar uma olhadinha em Cold War do John Byrne, o dossiê Michael Swan. John Byrne, Cold War. Ediçãozinha que foi editada, né, através da Catarse, né, Catarse. Então nós mesmos financiamos essa publicação da Cyberpulp Comics. A Cyberpulp Comics publicou no Brasil, edição nacional, um trabalho do John Byrne de 2011. Esse trabalho aqui é de 2011, tá? O Cold War, o dossiê Michael Swan, do mestre John Byrne, né? Eu costumo sempre dar um crédito enorme ao John Byrne, que para mim é um dos melhores, não só um dos melhores artistas, né? Com certeza um dos melhores artistas de quadrinhos, mas também um grande escritor, né? E depois que ele saiu do eixo Marvel DC Comics, ele pôde produzir um material bem mais interessante, né? Mais para adultos, que é o caso do Cold War, que faz uma referência óbvia, direta, à época da Guerra Fria, a famosa época em que os Estados Unidos se contrapunha diretamente à famosa URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Era o capitalismo versus o comunismo, né? A liberdade versus a ditadura. Muito bem. E totalmente envolvido nesse cenário, você tem um espião, que é o Michael Swan, e aqui vem o dossiê do Michael Swan. A edição em si é uma edição bem basicona, estilo Panini, né? Que é aquela capa lombada quadrada, né? Não tem nada de especial. Tamanho americano padrão, também não tem nada de especial, mas felizmente a lombada está na posição correta, coisa que a Panini até hoje não aprendeu a fazer, né? A Panini insiste em botar a lombada de cabeça para baixo. Você, para ler a lombada da Panini, você tem que botar a edição assim. Você não pode botar a edição assim, porque assim ela teria que ficar nessa posição. Então você tem que escrever de cima para baixo. A Panini até hoje não aprendeu isso e não vai aprender nunca mais, até porque ela começou errada e não vai mais admitir que está errada. Muito bem, temos essa capa muito bonita aqui do John Byrne, né? Na época, ó, CCP é a República Russa, né? A antiga União Soviética. Muito bem, que já caiu lá no início dos anos 90. Né? Altamente Secreto, Cold War, Contrato Damocles, dossiê Michael Swan. Meu ponto favorito aqui é o tamanho americano, que eu gosto bastante. A lombada eu também gosto, mas eu não gosto da lombada quadrada, porque não permite você fazer uma abertura de 180 graus na edição, o que às vezes prejudica a visualização da página dupla, daquela página mais inteiriça, né? Então realmente eu detesto a lombada quadrada, porque se você abrir um pouco mais, você vai desmontar a edição. Então tem que ler com cuidado. Eu leio no máximo com isso aqui, ó, 90 graus. Mais de 90 graus eu já acho arriscado da tua edição desmontar, tá? Criação, Story Art do John Byrne, cores da Rhonda Pattinson, etc. Cores bem suaves, tá? Cores que não se destacam, cores bem pastéis. Qual é a HQ definitiva do John Byrne? Eu gostei bastante desse editorial aqui do Roberto Sadowski, porque ele faz um comentário básico aqui essencial. John Byrne não tem uma história que se sobreponha às outras. Ele não tem um Watchmen para o Alan Moore, ou não tem o Cavaleiro das Trevas para o Frank Miller, não tem. A obra do John Byrne é muito mais equilibrada, tá? E é isso que ele faz. Qual é a HQ definitiva do John Byrne? Não existe uma HQ definitiva do John Byrne. Todas elas são muito boas, tá? E tem algumas capas alternativas, feitas pelo próprio Byrne, mas com uma técnica um pouquinho diferenciada. É legal trazer isso na edição, né? Lamento também a edição não ter orelha, porque a orelha torna a leitura muito mais agradável e protege um pouco o miolo da edição, tá?
A edição é muito legal, o traço do John Byrne aqui está afiadíssimo, 2011, né? Ele está no auge da arte dele, muito bacana, desenhando um mundo que ele praticamente não viveu, né? Que é o da... Ele viveu um pouco, né? O John Byrne já é um veterano, mas ele faz uma ambientação muito legal lá nos anos 60, nos anos 70, que é o auge da Guerra Fria, né? Com aquelas expressões fisionômicas muito legais do Byrne, que ele é muito bom desenhista de expressões, e aqui trazendo sempre a cada edição, aqui já é o volume 2, tá? Arte da capa Cold War 2, de 2011, novembro de 2011. Aí aqui a capa que ele fez mais pintada, mais, como é que se pode dizer assim, mais caricata, né? Aqui ele faz uma capa mais caricata, mas também é a arte do Byrne, tá? Uma coisa mais pintada, né? E aqui continua o mesmo estilo. O que eu lamento um pouquinho são os tons muito pastéis da edição. Poderia ter alguma coisa, um colorido um pouco mais corajoso, um pouco mais inventivo. Mas, de uma forma geral, cumpre bem o papel, porque a cor não rouba a cena da história, né? Das cenas de ação. Aqui já o Cold War, arte da capa do Cold War 3. Né? Mas a história é muito legal. Lembrando a vocês que eu já gravei um vídeo em que eu falo mais da história propriamente dita. Nesse vídeo aqui, eu estou mais preocupado em mostrar e falar da arte do John Byrne, que praticamente é uma arte que dispensa comentários, né, gente? Quem conhece o John Byrne sabe que a arte dele é muito bonita, é muito equilibrada. Ele é um excelente desenhista de figuras humanas, mas também é muito bom de desenhar cenários e detalhes. Também é bom no desenvolvimento de cenas de ação, né? O cara que realmente definiu os X-Men, né? Eu costumo brincar sempre que a melhor fase dos X-Men continua sendo a fase do John Byrne, tá? Eu espero que isso aqui tenha satisfeito vocês, mostrando um pouco da área, que no final vem Altamente Secreto, vem alguns rascunhos, algumas ideias de criação do John Byrne. É uma edição bem caprichosa, ela não é cara, foi uma edição baratinha, acredito que ela tenha sido colocada já à venda, e aqui traz os rascunhos do John Byrne, a Guerra Fria e a cultura pop. Aqui no final das contas vem mais um trabalhinho editorial do Glasson Wenchenfeld, que é um doutor em educação, fazendo uma pequena análise, contextualizando um pouco mais os leitores desse momento famoso da história do mundo, que é a Guerra Fria, tá? E mais aqui alguma coisa sobre o John Byrne, agradecimentos finais, etc, etc, etc. Deixa eu ver até se o meu nome de contribuidor está por aqui. Está sim. Meu nome de contribuidor consta aqui na lista de apoiadores. Tá bom, gente? Muito obrigado. Mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no canal. Se você chegou até aqui e gostou, você bota o gostei. Não gostou, você bota o não gostei. E não se esqueça do valeu demais, que é o que mais pesa no YouTube. Até a próxima.